Beleza, beleza. Então vamos lá, gente. Hoje nós vamos continuar com as nossas funções se e conte-se e soma-se. Porém, a gente hoje vai ver de uma forma um pouquinho diferente. Lembrando, hoje também eu vou falar um pouquinho sobre gráficos. A gente tem lá um exercício, uma atividade de gráficos que vocês precisam entender. Mas lá no finalzinho eu falo sobre gráficos para vocês. É bem simples, tá? Vou só apresentar. Mas antes a gente vai estar continuando a nossa aula de ontem. Ontem a gente estava falando sobre função se, função se, a gente falou sobre função soma-se, tá? Então vamos continuar com a aula de ontem. Eu vou só fechar aqui essa daqui. Aí a gente vai continuar com essas funções condicionais. Beleza, boa tarde, Evelyn também, que acabou de entrar. Então, gente, é isso, vamos lá. Olha só, a gente ontem começou a trabalhar com a função, com as funções conte-se e soma-se, onde a função conte-se ele fazia uma contagem simples a partir de, de uma condicional, você adicionava uma condicional e a partir dessa condicional ele daria a resposta que você precisava, uma contagem na realidade. E nós tínhamos a função soma-se, que ele, a partir de um condicional, iria pegar um intervalo que tivesse valores e iria realizar a soma desses valores de acordo com a condicional atribuída ao primeiro intervalo. Beleza? A gente viu aqui alguns exemplos, eu até coloquei aqui no próprio Excel uns exemplos de condicional. A gente viu aqui um exemplo de soma-se, onde eu teria aqui, por exemplo, produtos, um valor de venda e um valor de comissão. Eu queria saber a soma, por exemplo, de um carro específico. Ou então a soma das condições de acordo com o valor de venda. E isso a gente iria ter a soma com uma condição específica. Então a gente adicionava a função onde a gente iria buscar lá a condição e depois ele iria fazer a soma para a gente, retornar a soma para a gente. Beleza? A mesma coisa seria com o conte-se. Eu teria lá uma tabela onde ia ter um produto, por exemplo, ia ter valores desse produto ou um nome específico e ele iria me retornar a contagem de acordo com a condição que eu adicionasse. Porém, essa daqui é só uma forma de se trabalhar. Existem outras formas de trabalhar com essas funções, tá? A gente vai ver as funções com mais de uma condicional. Por exemplo, eu quero fazer uma contagem, mas essa contagem não vai estar utilizando somente uma condicional, vai estar utilizando mais de uma condicional. Então, como é que eu iria estar trabalhando com essas contagens? Beleza? Então, a gente vai conhecer, ver alguns exemplos com essas funções condicionais que trabalham com mais de uma condicional dentro delas. Então vamos lá. A gente viu ontem essa conte-se bem simples, tá? Mas e se eu precisasse utilizar, por exemplo, mais de uma condicional dentro dela, como é que eu iria estar trabalhando? Como é que eu iria fazer? E onde é que eu iria estar utilizando? Por isso eu fiz aqui algumas tabelinhas. Tenho até aqui os exercícios já prontos. Eu vou só copiar e colar os exercícios dentro dele. Vou pegar aqui.
Só um instante, gente. Opa, achei aqui. Deixa eu abrir aqui essa função para a gente ver esses outros exemplos, tá bom? Não, não é isso. Olha, cadê? Vou pesquisar aqui. Pronto, achei. Aqui está. Consigo baixar. Só um instante, tá, gente? Desculpa aí. Eu tinha achado e agora eu procurei de novo, não consegui, mas agora acabei de me encontrar novamente. Beleza. Então, assim, eu vou aproveitar, eu já vou fazer aqui essa tabela. Não tô achando. Droga, cara. Gente, eu não achei. Eu vou fazer aqui mesmo na mão, tá? Tava procurando aqui os arquivos para eu só jogar aqui as funções já feitas, porém não consegui encontrar aqui, então eu já vou jogar aqui na mão mesmo, fazer na mão mesmo, tá? Tô demorando mais procurando do que se fosse mais na mão do que se fosse. Fala, pessoal. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai estar utilizando mais de um intervalo, então eu vou colocar aqui a sintaxe dele, tá? Vou tentar colocar logo a sintaxe dele aqui.
A gente vai estar vendo aqui o conticis. Esse conticis, ele basicamente vai ser bem parecido com o nosso contici aqui que a gente viu. A diferença é que ele vai ter um Szinho aqui no final, conti.cis. E agora, também dentro dele, o que é que ele vai precisar? Eu vou estar precisando mais de uma opção de critérios. Então, esses critérios eles vão ser pesquisados dentro de intervalo de critério. Cada vez que eu precisar de um critério, eu preciso ter um intervalo para ele fazer a busca. Então, a gente vai ter os intervalos de critérios. Vou colocar aqui intervalo, colocar intervalo critério 01. Depois desse intervalo, eu vou ter o que? Eu vou ter o critério para esse intervalo. Então, eu vou buscar aqui critério 01. Beleza? Porém, como eu falei, a gente consegue trabalhar com mais de um critério. Então, se eu tenho um outro critério para minha busca, então eu vou fazer o que? Adicionar um novo intervalo de critério. 02 e o critério 02 e assim por diante. Isso seguido por ponto e vírgulas, né, e assim por diante. Eu posso ter vários intervalos de critério e é assim que funciona o nosso conticis. Ele vai ter o seu intervalo de critério e o critério para ele e assim por diante. Intervalo de critério 2 e critério para ele e até o tanto de critérios que você for trabalhar. Então, para isso, a gente vai ter alguns exemplos. Exemplo 01 de conticis. Vamos lá, tabelinha pequenininha aqui para a gente trabalhar com essa função. Ó, vou ter aqui o produto, uma cidade, vou colocar aqui produto. Não, produto, eu vou colocar vendedor. Eu vou colocar cidade, vou colocar valor de venda. Beleza? Aqui vai ser meu cabeçalho. Deixa eu ver se eu pulei, não pulei, está muito grande mesmo. Vou aumentar aqui um pouquinho isso daqui, ficou muito grande, aumentar aqui, colocar assim. Adicionar meu cabeçalho, modificar aqui a cor, aumentar aqui um pouquinho o tamanho. Gente, o Excel travou aqui e eu vou tentar abrir de novo. Travou e fechou. Meu computador, antes de iniciar a live, ele basicamente travou total e não abriu mais nada. E agora eu estou de novo tentando. Pronto, voltou aqui. Nem era isso que eu estava fazendo. Vou fazer aqui.
Vamos lá. Exemplo conte.sys. Então eu vou ter aqui nesse exemplo, então um pouquinho aqui para vocês verem. Eu vou ter produto, vou colocar aqui do lado. Eu vou ter produto, eu vou ter vendedor, eu vou ter cidade e eu vou ter valor do produto, né? Aumentar aqui um pouquinho o valor, o tamanho dele. Daqui a cor também. Vou ajustar aqui o tamanho desses campos. Vou aproveitar e colocar isso aqui dentro de uma nova. Fica mais organizado aqui do jeito que eu quero. Só tirar aqui as linhas de grade. Colocar aqui as nossas bordas. Pronto. Então, vai ser simples. Eu vou ter aqui produtos, vou colocar frutas, colocar banana, maçã, melão. Acho que eu tinha colocado alguns produtos aqui. Professor, não consegui contar a quantidade de pessoas com o sobrenome Silva na atividade. Se puder explicar de novo depois, eu agradeço. Sim, eu vou fazer isso, tá, gente? Vou aproveitar e vou explicar isso daí. Boa tarde, Rebeca. Gente, a Evelyn falou que tem um exercício que ele tinha que pesquisar e contar as pessoas que tinham o sobrenome Silva, tá? Depois eu vou falar sobre isso. Hoje mesmo eu vou falar sobre isso aqui, que a gente vai estar utilizando as nossas teclas coringas, tá? Então a gente vai ver como é que a gente faz aqui usando a nossa tecla coringa. Então vamos lá, pego aqui melão, uva. Eu vou repetir só esses, tá, gente? Aproveitar aqui, do jeito que tá aqui, vou baixar um pouquinho assim mais, vai não ficar tão pequeno, tá? Ele vai estar repetindo. A gente vai ter 3 vendedores: André, Renata e Márcio. Esses 3 vendedores, eles vão ser colocados também de formas aleatórias aqui. E eu vou pegar aqui e só repetir. Pronto. Vou colocar aqui números aleatórios também. Pronto. Opa, que era cidade, né? Cidade. Vou colocar as 3 cidades também. Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo. Pronto, vou pegar aqui e vou arrastar aqui para baixo também, tá? Agora os valores sim que são aleatórios, valores vendidos.
Beleza, está feita nossa tabelinha aqui. Olha só, vamos dizer que agora que eu quero fazer contagens de certos produtos, de venda de produtos de acordo com o nome de vendedor. Tá? Vou colocar aqui. Olha só, tem uma tabela razoavelmente grande, mas eu queria, por exemplo, ver quantas bananas ou quantas vezes o André vendeu de banana. Ou quantas vezes o André vendeu lá no Rio de Janeiro. Ou quantas vezes o Márcio vendeu em São Paulo. Como é que eu iria ver isso? Como é que eu iria fazer essa contagem? Eu iria ter que fazer a pesquisa aqui por todas as vezes que o André vendeu em São Paulo, não é isso? Aí, quando ele fizesse essa contagem, ele iria estar retornando para mim. Então, essa contagem em si, ela vai ser feita utilizando a nossa função conte-se. A gente vai contar, porém nós vamos estar adicionando dois critérios, vendedor e cidade, por exemplo, ou então vendedor e produto, ou produto e cidade. Tá? Então, dependendo do tipo de critério, você pode estar trabalhando com o conte-se. Professor, entendi. Mas como é que a gente vai fazer isso na prática? Então, vamos lá, olha só. Eu quero saber aqui, por exemplo, quantas vezes André vendeu em Fortaleza. Quantas vezes o André vendeu em Fortaleza? Vou pegar aqui e mesclar. Que ele pegou e... Quantas vezes o André vendeu em Fortaleza? Aí eu vou precisar saber aqui duas coisas. Eu tenho dois critérios aqui. Eu tenho que ver o André, que está em um desses intervalos, e a cidade de Fortaleza, que está em outro intervalo. Aí nesse caso a gente vai fazer o que? A gente vai estar utilizando a função conte.sys, onde ela fala especificamente isso aqui: conta o número de células específicas por um dado conjunto de condições ou critérios, ou seja, condições ou critérios que você pode ser mais de um. Então, nesse caso aqui, a primeira coisa que ele vai pedir vai ser o intervalo de critério 1, como eu já falei. E no caso aqui, o meu primeiro intervalo vai ser o intervalo do André. Aí eu vou onde tem o nome lá do meu vendedor. Beleza? Coloquei aqui meu intervalo de critério, vou dar aqui um ponto e vírgula, e agora eu vou adicionar o meu critério, o critério que eu quero. No caso, o critério aqui, o primeiro vai ser o André. Ele vai buscar o André dentro desse intervalo. Lembrando que é texto, né? Então, como é texto, vou colocar aqui ele entre aspas, abrir aspas aqui e fechar. Ponto e vírgula, e agora eu vou para o meu segundo intervalo. Eu quero saber quantas vezes o André vendeu em Fortaleza. Então, o meu segundo critério ou intervalo de critério seria onde tem a cidade de Fortaleza. Então eu vou vir aqui e vou selecionar o meu segundo intervalo de critério. Esse segundo intervalo de critério, tá? Ele vai ser, eu fechei ele aqui, e vai ser o local onde eu vou buscar o meu segundo critério, que no caso é Fortaleza. Então eu vou abrir aqui o segundo critério, critério 2, e vou colocar lá Fortaleza. Beleza, só isso, professor, só isso, né? Porque a gente só tem dois critérios, só quer saber quantas vezes o André vendeu em Fortaleza. Dando um enter aqui, ele vai dizer que o André vendeu 3 vezes em Fortaleza, ou seja, ele fez a contagem de acordo com essas duas opções aqui procuradas. Tá? Beleza. Vou fazer uma segunda pesquisa aqui, para a gente entender melhor. Por exemplo, quantas vezes banana foi vendida
foi vendida em Fortaleza. A ideia é a mesma. Você vai vir aqui, você vai chamar a função conte.sys. Você vai utilizar o intervalo de critério. No caso agora vai mudar o intervalo de critério, que agora não vai ser mais por vendedor, vai ser por produto. Então eu vou colocar esse primeiro intervalo de critério, que é produto. Beleza? Ponto e vírgula, coloco o primeiro critério, que é o critério correspondente a esse intervalo que eu coloquei. No caso aqui vai ser banana. Entre aspas, já que é um texto, coloco ponto e vírgula para ir para o meu segundo intervalo de critério. O segundo intervalo de critério seria a cidade, né? Que ele quer ver quantas vezes bananas foi vendido em Fortaleza. Então eu vou colocar como esse meu segundo critério aqui a cidade. Selecionei, ponto e vírgula, e vou colocar o segundo critério. No caso aqui vai ser o nome da cidade. Vou colocar Fortaleza. Fecho aspas e fecho parêntese, fazendo assim a minha meu segundo conte.sys. E no caso aqui, banana só foi vendida uma vez em Fortaleza. Vamos ver se é isso mesmo. É isso mesmo, banana só foi vendida uma vez em Fortaleza, na cidade de Fortaleza. E assim, é bem simples o conte.sys, porém, existem outras formas de trabalhar também com o conte.sys ou com o conte.sys, que é uma dessas opções que tem lá na atividade de vocês, tá? Que é utilizando as teclas coringas, tá? Vou mostrar o que é isso. É caractere coringa, tá, gente? Vamos aqui entender. Olha só. Os caracteres coringas, ele basicamente são utilizados em funções condicionais, tá? Guardem isso no coração. Vou até anotar aqui para vocês, ó. A gente vai estar vendo aqui caracteres coringas, tá? Caractere coringa, eles normalmente são apresentados e trabalham com funções condicionais. Quais são as funções condicionais? Essa que a gente começou a ver agora: soma-se, soma-sis, conte-se, conte-sis, média-sis, aí tem outros, o máximo-sis, mínimo-sis, tá? São as funções condicionais dentro do Excel. E ele permite, essas funções, ela permite que a gente utilize esse caractere coringa, e esse caractere coringa normalmente ele vai ser utilizado como uma condicional, dentro de uma condicional, tá? Isso é muito utilizado para a gente criar filtros, a gente gera um filtro específico, tá? Então, um caractere coringa ele pode ser um asterisco, pode ser uma interrogação, e isso, cada um deles vai ter uma finalidade diferente. Como assim? O asterisco, por exemplo, ele vai indicar qualquer quantidade de caractere. Isso é, se você escrever, por exemplo, asterisco 3, então ele vai indicar que existe caracteres antes do número 3, tá? Um número além do 3. Ou você coloca duas palavras e você quer pesquisar só uma palavra, você coloca um asterisco para dizer que eu vou pesquisar, não importa o número de caracteres antes dessa palavra específica, ele vai pesquisar só a palavra e não importa se existem outros caracteres antes, tá? Então, assim, basicamente você utiliza esses caracteres coringas para fazer pesquisas mais avançadas, tá? Então vamos mostrar aqui um exemplo. Vamos
fazer aqui um exemplo, mostrar aqui um exemplo para vocês. Eu tenho uma outra planilha antiga aqui. Eu tenho essa planilha aqui, eu vou pegar e vou copiar essa planilha aqui e vou colocar... Não, nem funciona. Eu vou pegar aqui e criar aqui nome. Vou pegar alguns nomes aqui. Certo. Pronto, eu coloquei aqui alguns nomes aleatórios, tá, gente? Só para vocês entenderem melhor o que eu quero falar. Como é que funciona essas tabelas coringas. Ó, a gente tem aqui, por exemplo, nomes de pessoas completos, né? Onde alguns vão se repetir. Por exemplo, eu quero saber aqui quantas pessoas com o sobrenome Silva tem aqui nessa tabela. Então, para fazer isso, para fazer essa pesquisa, o negócio vai ser um pouco complicado. Para fazer essa contagem, eu iria vir aqui com conte.si. Meu Deus. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem melhor. Tá, então vamos colocar aqui o que é que eu queria ver. Quantas pessoas com o sobrenome Silva na tabela. Então eu terei que pesquisar todas as pessoas com o nome Silva. Porém, como é que eu iria fazer essa pesquisa se aqui tem a Adalberto da Silva, tem Maria da Silva, tem Adelaide Maria da Silva, ou seja, tem várias pessoas com o nome Silva no final. Então, como é que eu iria fazer essa pesquisa utilizando o conte.si, tá? Já que o conte.si ele faz só uma contagem de acordo com uma análise específica. Então eu iria vir aqui, chamar o conte.si, colocaria aqui o meu intervalo, ponto e vírgula, e iria procurar o nome Silva, não é isso? Em tese seria isso. Porém, ia dar total erro aqui, porque ele ia encontrar 0 pessoas. Porque não tem nenhuma pessoa só com o nome Silva. Tem pessoas com nomes aleatórios, com vários nomes, né? Com nomes compostos, não é só o Silva. Então, para isso, a gente vai utilizar um dos nossos caracteres coringa, que no caso é o asterisco. Então, eu iria vir aqui, e em vez de colocar Silva, eu ia colocar um asterisco aqui antes, para ele fazer o quê? Para ele buscar o nome Silva, é claro, e tudo que viesse antes, ou seja, ele ignora tudo que vem antes e vai mostrar só a palavra Silva. Então assim, ele já consegue fazer a contagem de Silva, de 5 pessoas com o nome Silva, tá certo? Então, no caso aqui, vamos só para a gente ter certeza, ó, tem Adalberto da Silva, Lucis da Silva, Maria da Silva, Maria de Souza Silva e Carlos Silva. Então realmente ele encontrou todas as pessoas que tinham o sobrenome Silva. Então, se eu quisesse procurar também pessoas que iniciam com o nome Maria, quantas pessoas têm o nome Maria? Tá? Então, não seria pessoas com o sobrenome, mas sim com o nome Maria em si. Tá? Então, eu iria utilizar a função conte.si, conte.si, iria colocar aqui meu intervalo de critério, ponto e vírgula,
E aqui eu iria fazer o quê? Iria fazer o contrário, né? Colocava aqui Maria e colocava o asterisco aqui. Vou fechar aqui e ele iria encontrar uma pessoa com o nome Maria, tá? Mas se eu quisesse pesquisar pessoas que tivessem nome Maria, não importa onde, né? Se fosse no sobrenome ou no nome, aí eu iria fazer um pouquinho diferente. Eu iria colocar asterisco tanto antes quanto depois. Aí ele iria pesquisar as pessoas que têm o nome Maria, tá bom? Então esse caractere coringa, ele vai servir basicamente para a gente fazer essa análise mais rebuscada, né? Mais avançada, tá? Ou seja, quando não tem um nome igual, uma palavra igual, eu consigo buscar em palavras aleatórias ou parecidas, ou a palavra específica com outras palavras dentro dela. E aí, gente? Tranquilo? Vocês estão bem caladinhos hoje? Tá tudo bem? Estão entendendo? Deu uma travada aqui. Gente, travou a live de vocês. Deixa eu ver aqui. Que eu não estou conseguindo ver passando, então eu queria ver. Tá travando, né? Tá. Outra coisa. Não travou, né? Então é o meu computador que tá com tilt mesmo. Tô vendo aqui como se tivesse travado de verdade. Beleza, gente, então vamos continuar. E nós temos também, por exemplo, o soma cis, tá? Vamos agora pular para o soma cis. A gente estava vendo conte si, dentro desse conte si a gente viu também que é possível utilizar caractere coringa, mas e se eu fosse trabalhar com o soma cis? Como é que eu iria estar fazendo e onde é que eu iria estar trabalhando também com ele? Tá? Então eu vou aproveitar aqui, fazer uma tabelinha. Tabelinha também pequena. Eu vou colocar aqui uma tabelinha com cargo. Cargo. Área. Vou aumentar aqui um pouquinho mais para vocês verem. Colocar aqui o salário.